Olá, eu sou Suzana Starling e hoje eu trago para vocês a história de Tarsila do Amaral, Uma Vida Doce Amarga, por Mary Del Priore. Este livro foi publicado em 2022 pela José Olímpio e vai contar a história de Tarsila de Aguiar do Amaral. Tarsila nasceu em 1886 e faleceu em 1973, aos 86 anos de idade. Ela foi pintora, desenhista, cronista, capista, também tradutora, e nasceu em Capivari, no interior de São Paulo. Ela tem a sua origem no interior, passou toda a sua infância e o avô dela era um senhor de terras. Ele tinha aproximadamente 22 fazendas. Se conta aqui que ele tinha mais de 400 pessoas escravizadas. O pai dela era o Dr. Juca, é um senhor ali, um chefe político da região, e também era juiz de direito. A mãe era uma pianista autodidata, mas mesmo que a fazenda tenha aquele ar encantador, né? Não era bacana na época de dizer que eu moro na fazenda, era uma coisa, era caipira demais isso. Muito jovem, ela fez uma viagem ao exterior com seus pais e era bastante comum assim para dar um verniz, né, uma polidez à família, essa coisa de se fazer uma viagem pela Europa. E ao retornar, ela em 3 meses acaba se casando com um primo da mãe dela. Era bastante comum essa coisa de se fazer um esquema para o casamento, né? Bastava que se vissem 1, 2 vezes e já se fechava como um negócio, então. Esse casamento de Tarsila com o primo André Teixeira Pinto acabou não durando nenhum ano, né? Deste casamento ela teve a sua única filha, Dulce. Como para a época a separação era uma coisa horrorosa, era uma vergonha muito grande para a família, o pai acabou encaminhando ela rapidamente para São Paulo para se evitar a falação entre as pessoas ali. E Tarsila em São Paulo, então, passou a estudar arte. Tarsila vivia num período em que o próprio Brasil estava em efervescência. As coisas estavam se transformando rapidamente. Essa questão da vanguarda modernista já estava se aproximando, né? Mas ela não tinha contato com o modernismo. Ela só sentia esses ventos novos chegando. E os tempos modernos de ideias extravagantes que se aproximavam. Com 30 anos de idade, já estava então 11 anos separada, ela começa a ouvir sobre os salões de Paris. Lá fervilhavam as discussões de estética e isso acabou atraindo Tarsila do Amaral para a França. Ela foi estudar na Academia Fernand Cormon. Aqui no Brasil, os modernistas já estavam se reunindo, estavam se preparando para a Semana ali da Arte Moderna, de fevereiro de 1922. Com Oswald de Andrade, com Mário de Andrade, com Menotti Del Picchia, com Brecheret e Anita Malfatti, eles estavam ali se organizando então para a exposição da Semana da Arte Moderna. E tudo aquilo era algo novo para Tarsila do Amaral, que não participou. Ela estava ainda em Paris nesse período, né? Ela acabou vindo para cá, depois de alguns meses, acabou tendo contato com esses modernistas, veio para o Brasil, ficou encantada com esse movimento modernista. Quando Tarsila chega ao Brasil, então, e se junta aí com esses artistas modernistas, ela acaba se envolvendo com Oswald de Andrade. Ela e Oswald se apaixonam e vira aquela coisa assim, né, de não desgrudarem mais. Oswald de Andrade também vinha de uma família tradicional, assim, com bastante posses. Eles eram donos de terrenos ali na capital paulista, terrenos assim de grandes dimensões. E ele tinha seus negócios, mas ele era um esbanjador. Era um namorador, era um mulherengo, era uma coisa assim horrorosa como homem, né? Mas os dois se encantaram e acabaram vivendo um amor, tentaram ser bastante discretos, porque ainda se vivia, né, sob a vigília das pessoas, então era um período em que a mulher, quando separada, ela não tinha o direito de tentar novamente ser feliz, então ela era vigiada por todos. E eles passaram a trocar cartas, ela volta para Paris logo depois, e eles mantêm esse romance por cartas, mas eles assinam essas cartas com pseudônimos.
ela escreve para ele e pede que ele rasgue as cartas dela após ler. Nessa época, Tarsila do Amaral estava com 36 anos de idade e Oswald de Andrade estava com 32 anos. Ela já estava assim mais madura e chamava bastante atenção a beleza dela. O modo como ela se vestia, ela era bastante elegante, assim, era uma mulher que se destacava pela a sua beleza madura. Ela adotou assim uma aparência de brincos longos, né, que batiam nos ombros e prendia os cabelos assim em forma de coque. Era um estilo que ela adotou para aquele período assim e ficava muito bem com o formato do rosto. Depois de um bom tempo de namoro às escondidas, Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade assumem então um casamento. Ele diz que não consegue mais ficar longe dela e acaba se declarando noivo dela. Enfim, começa a se organizar aquele casamento e com enxoval. Eles fazem grandes viagens, fazem cruzeiros, eles começam a desperdiçar muito dinheiro e os amigos já começam a ver que aquilo não vai dar certo, né? Eles já sabem, primeiro, que o Oswald é um mulherengo irrecuperável e gastam dinheiro de rodo. No período em que Tarsila está aqui passando com os modernistas no Brasil, eles fazem uma longa viagem assim pelo interior do Brasil e vão conhecendo aquela coisa, vão descortinando o novo Brasil. E fala-se que isso acabou mudando definitivamente o modo de pintar de Tarsila do Amaral. Ela descobriu as cores, os tons novos de azul, de verde, de amarelo e ficou impregnada nela. Ela conheceu cidades do interior de Minas, Mariana, Tiradentes, e aquilo tudo mexeu com ela. Surgiu uma nova Tarsila. Nessa viagem pelo interior de Minas, ela desenhou casarios, desenhou aquelas ruas de Minas. Mário escreveu isso aqui num jornal da época. Tarsila conseguiu aquela realização plástica tão intimamente nacional que para gente estranha dá sabor de exotismo. Para gente estrangeira, ele queria dizer, né? Então ficava algo de exótico, mas para gente era muito nacional. Ela passou a pintar as brasilidades, as coisas da cultura popular, e eles passaram assim, Oswald de Andrade e outras pessoas de expressão da época, do mundo das artes, motivavam ela a pintar essas coisas populares do Brasil. Em um momento ela pinta o Morro da Favela, ela foi muito elogiada por essa pintura. Tarsila passa a fazer grandes exposições de arte e as pessoas se comoviam com a sua pintura, né? Ela começou a ganhar realmente uma fama muito grande com o trabalho que ela começou a desenvolver. Fazia exposições em grandes centros, no Rio de Janeiro, no Hotel Palace, em Belo Horizonte também. Ela e os modernistas ficaram instalados lá no Palace Hotel e fez exposição lá que ganhou assim uma repercussão muito grande. E rapidamente assim o Brasil falava de Tarsila do Amaral. E em São Paulo nasce o movimento Pau-Brasil, inspirado nas obras de Tarsila do Amaral e nos escritos de Oswald de Andrade. Tarsila faz exposições em Paris também. O Oswald, ele era esbanjador. Logo após o casamento, ele começa a dar sinais de que tem alguma coisa que não está indo tão bem nos negócios. A Tarsila, como ela já era uma pessoa de muita grana, assim, a família já tinha muita grana, e ela fazia bastante sucesso, então ela se vestia assim com um grande estilista que tinha na época, chamado Paul Poiret. Ela gastava assim um absurdo também com as roupas que ele fazia para ela. Ela estava extremamente bem vestida sempre, aquilo custava bastante caro. Quando ela casou com Oswald, foi esse mesmo estilista quem fez o vestido de noiva dela, mas a mãe de Oswald de Andrade cedeu a cauda do seu próprio vestido de noiva para que Tarsila usasse sobre o seu vestido, né? Porque aquilo ela estava demonstrando assim que para a sociedade paulista que ela abençoava aquele casamento, né? Que essa noiva era bem-vinda. Então era uma delicadeza da parte dela ceder esta parte do vestido para esta nora. Tarsila, depois de casada com Oswald de Andrade, passou a viver na sua fazenda, Santa Teresa do Alto. E eles ficavam alternando, ora vinham para a casa dos pais, ora ou ficavam na fazenda. E no ano de 1928, Tarsila pinta para o Oswald de Andrade, no aniversário dele,
uma obra que ficou chamada de Abapuru. Trata de um gigante com um cacto, com o sol, é uma obra bastante curiosa, que assim, ela ocupava uma grande parte da tela, né? Quase que a totalidade da tela. Que esse nome tem origem tupi, Abá significa homem, Poru significa que come carne humana. Então, homem que come carne humana. A Tarsila conta que ela se inspirou ao desenhar este Abapuru nos monstros, nos seres que as escravizadas da fazenda do avô contavam quando ela era criança. Então, esses seres causavam bastante horror, assim, em Tarsila, né? Mexia com o imaginário dela. A partir deste momento, então, estava fundado o movimento Antropofagia, seguido pelo movimento antropófago de Oswald de Andrade. Oswald de Andrade foi afundando-se em dívidas, então chegou um momento que a coisa ficou insustentável. O casal acabou tendo sérios problemas e se separaram. Tarsila estava então com 43 anos de idade e mais uma vez separada. Com a situação financeira ruim, a Tarsila do Amaral acabou recorrendo ao seu padrinho de casamento, que tinha sido nada mais, nada menos que Júlio Prestes, na época governador de São Paulo. E ele ofereceu um trabalho a ela na Pinacoteca de São Paulo, mas em 1930, na Revolução de 1930, o Brasil convulsionando, acabou que Tarsila perdeu esse trabalho. Mais adiante, ela encontra Osório César, que foi a sua nova paixão. Ele é um psiquiatra que trabalhava a arte como terapia. Esse Osório César era um comunista e ele convidou Tarsila do Amaral para ir conhecer a União Soviética com ele. Eles estiveram lá logo após a Revolução dos Bolcheviques e a Tarsila do Amaral acabou assim, entrando nessa história do comunismo. Ela fez exposição em Moscou, teve a sua arte reconhecida, vendeu quadros lá, fez sucesso, mas quando retornaram ao Brasil, Osório foi preso como comunista e ela também acabou sendo presa por ser simpatizante, né, estar ao lado dele. Então, ela passou por 2 meses na prisão. Nesse momento, ela pediu ajuda para sua família, escreveu aos pais, e a resposta que ela teve é que aceitasse dignamente a sua prisão, alguma coisa nesse sentido. A família se sentia envergonhada pela situação em que ela se encontrava, uma mulher separada, não uma, 2 vezes, já vivendo com outro homem. Isso tudo causava vergonha à família, então eles queriam distância dela. Tarsila do Amaral tinha um apartamento em Paris que ela acabou vendendo para conseguir um pouco de dinheiro. E lá em Paris ela acabou pintando portas, pintando paredes para ganhar dinheiro. Quando Tarsila sai da prisão, ela acaba escrevendo crônicas, artigos para jornal, sobre qualquer assunto, na verdade. Ela passou a ganhar um pouco de dinheiro com isso. E nesse meio ela encontra o jornalista Luiz Martins. E acabaram então tendo um caso, assim, ela era uns 20 anos mais velha que ele. Ela tinha 47 anos de idade e ele tinha 26 anos. E esse relacionamento se perpetuou assim por uns 20 anos, mais ou menos. Teve uma ocasião em que ele lançou um livro, Lapa, que falava sobre o meio da prostituição e foi muito mal visto, foi muito mal falado. A repercussão do livro foi horrível, ele perdeu o emprego no jornal. Nesse período, ela já não estava mais em destaque, em evidência, cada vez menos vendia seus quadros. Em 1950, ela volta a pintar com aquela temática caipira. Uma das obras, a intitulada Fazenda, acaba se destacando, assim, ganhando novamente notoriedade. Então entra-se no período Neopau-Brasil. Ela faz novas exposições em São Paulo e acaba recuperando a sua autoestima depois de 10 anos assim, se sentindo menosprezada, né? Se sentindo diminuída diante de outros artistas. Depois de quase 2 décadas de relacionamento com esse jornalista Luiz Martins, ela acaba mais uma vez sendo abandonada. Ele acaba tendo um caso com uma prima de Tarsila do Amaral e abandona a Tarsila. Com problemas financeiros, ela acaba vendendo também a fazenda Santa Teresa do Alto e vai morar num modesto apartamento com a sua filha Dulce, lá na capital paulista. A Dulce acaba sendo assim a companheira de Tarsila
por todo o tempo. Em 1945, a Tarsila do Amaral acaba sofrendo um baque terrível, assim. Ela perdeu a neta, a Beatriz, que era uma garotinha de 10 anos de idade, era uma campeã de natação. Ela acabou morrendo afogada num rio. Ela foi salvar uma amiguinha e acabou sendo levada pelas águas, assim. Aquilo foi uma coisa que acabou com Tarsila, com a filha Dulce, né? Então, depois do final de todos esses relacionamentos, a Tarsila acaba ficando, né, com sua filha Dulce. E ali elas seguem a vida até que Dulce falece. Tarsila passa a ser cuidada então por uma sobrinha sua, a Helena, e que vai cuidar de Tarsila do Amaral até o final da vida dela. A Tarsila, nos últimos anos de vida, ela vai fazer uma cirurgia na coluna. Essa cirurgia acaba sendo mal sucedida e ela fica paralisada, assim, fica numa cadeira de roda nos últimos anos de vida. Deixo aqui a recomendação dessa leitura deliciosa de Tarsila, Uma Vida Doce e Amarga. Eu agradeço a sua presença aqui no canal. Deixe seu like, compartilhe, inscreva-se. Eu aguardo você na próxima semana com uma nova resenha. Um grande beijo e até lá!